Excelente. Então a gente pode começar. O que você lembra de fisiologia vegetal? Eu vou abrir o Eu tô sem mapa. microfone. Como que é? Eu tô sem microfone, eu não consigo responder. Ah, entendi. Espertinha. Ah, você não vai gravar a minha catástrofe na matéria, né? Eu vou, mas eu vou postar outra história. Relaxa, eu também sou uma catástrofe nessa matéria. Então, Beleza. então tá, a gente pode começar? Uhum. Então tá, primeira. Relacione as características foliares citadas, coluna um, com as possíveis vantagens obtidas pelos vegetais, coluna 2. Daí a coluna 1, a gente tem forma laminar, parênquima palissádico junto à face superior, parênquima com grandes espaços intracelulares, lacunoso, maior número de estômatos na face inferior da lâmina. É a E. Perfeito. É aí, por que aí? É porque folha em forma laminar Hum. é, é tipo os negocinhos dos cactos, é pra não perder água, De não forma é? laminar, É, o cacto tem espinhos. As folhas modificadas em espinhos. não é laminar isso daí? Laminar não. Laminar é a mais comum que você vê, que ela é bem plana, Ah, sabe? tá, então peraí. Bem plana. Isso. Ah, Então tem uma superfície assim de contato bem eu acho. grande. Ah, tá, peraí, então. Eu acho que a um é a C, aí parênquima palissádico junto Uhum. à face superior. Esse eu vou pular. Parênquima com grandes espaços intercelulares, lacunoso. Maior eficiência no processo. Eu acho que a atriz é B. Eu acho que é a D de dado. A D? A D de dado. Uhum, beleza, e me explique seu raciocínio. Ai, meu pai. É porque forma laminar, você falou que é Hum, retinha. sim. Aí, eu acho que tem maior superfície de absorção de luz e gás carbônico, porque Uhum, é a folha que absorve. isso. Aí, a 2 é parênquima palissádico junto à face superior, que é maior eficiência no aproveitamento da luz incidente. Esse eu não entendi muito bem, mas eu fui para a 3. A 3 é parênquima com grandes espaços, é o lacunoso. Aí tá B, maior eficiência na circulação interna dos gases. Eu acho que quanto mais espaço, mais o gás passa facilmente, eu acho. Uhum. Aí, aí só por essas eu fui na D. Mas tá, vamos lá na 4. Maior número de estômatos na face inferior da lâmina é redução na perda de água. Estômatos. Verdade, verdade. Não, não, pera. Você tá certo, é a D mesmo. Relaxa. Os estômatos, eles são. O que que são os estômatos? Os estômatos são tipo poros que existem na folha, né? Que eles abrem e fecham para. Eles são responsáveis pelas trocas gasosas e por se livrar, né, do excesso de água e tal. Mas aí por que que se liga na redução na perda de água? Porque Na parte que eles fecham, no caso, seria isso? eu suponho que sim, que talvez quando ela estiver embaixo. Eu não sei, isso eu realmente não vou saber explicar direito. Do Ah, então. porquê do fato dela estar embaixo, a água, tipo, ter menos perda de água. Eu pensei assim, aparentemente, a incidência de luz solar é um aspecto que influencia no fechamento dos estômatos. Então, Aham. como ela está na face inferior, ela está para baixo, como não tem incidência de luz embaixo,
Provavelmente os estômatos não fiquem tão abertos, sabe? Acho que eu entendi. Mas isso realmente não tenho certeza, mas o resto tá certo. Então, né, então a fórmula linear mesmo para ter uma maior superfície de contato, né, para absorção de luz solar. O parênquima palissádico é um tecido que tem bastante cloroplastos, então ele realmente tá né, ele desculpa, tô me perdendo, minha oratória tá ruim hoje. Ele está relacionado com, com o maior aproveitamento da luz incidente, né? Parênquima grande espaço intracelulares, é isso mesmo, né? De que tem mais espaço para circular gases. E o último é o que eu tentei explicar agora, que eu não sei se está certo. Mas é a letra D mesmo. Você explicar o parênquima palissádico, que eu não entendi? O parênquima palissádico é um tecido, o parênquima é um tecido de revestimento não, de preenchimento. Mas esse parênquima palissádico, ele existe bem perto da superfície da folha, sabe? E esse tecido tem muitos cloroplastos, sabe? Então, como esse tecido tem muitos cloroplastos, né, ele aumenta a eficiência, assim, da realização de fotossíntese, né? Então, ele aproveita mais, né, como tem muitos cloroplastos, ele aproveita mais a luz incidente. E, né, então, isso colabora para uma maior taxa de fotossíntese. Fez sentido? Acho que fez. Aí com um grande espaço, quanto mais espaço. Tem mais espaço, melhor os gases transitam, né? Uhum. E o quatro é o que eu tentei explicar, que eu não sei se tá certo. Eu vou checar depois. Tá, deixa eu só rapidinho terminar de. Mais. Beleza, o 4 então eu não vou anotar. Mas aí, quando você confirmar, ou senão eu mesmo pesquiso. Uhum, beleza. Vamos lá, vamos para a seguinte, então. Quando se esbarra em uma planta de urtiga, ocorre forte irritação no local atingido devido à reação do organismo na pessoa em resposta à substância urticante produzida pela planta. Daí A. Que tipo de estrutura produz a substância urticante? Hum, Então, você faz ideia? Tá tá, dando mas tá cortando bastante o áudio. eu estou pensando. Ah, tá. Nossa, na hora da aula eu sei todos os nomes. Agora aqui, tá. Ah, tá, estrutura. Estrutura para fazer veneno. É, é nos espinhos, não é? Geralmente? Não é, não, não é. Pode ser nos espinhos. Pode ser. Uhum. É que eu não sei o que é planta de urtiga também. Uhum. Urtiga é quando são plantas que quando você esbarra, geralmente você fica com muita coceira. Acho que são nos espinhos e nas folhas, geralmente. Uhum. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho meu gabaritinho pessoal aqui. O que acontece é que essas plantas, geralmente, né, nas folhas e tal, nos casos, elas têm pelinhos. Uhum. E a base desses pelinhos, né, é o que produz essas substâncias urticantes. Então, são células glandulares localizadas na base dos pelos urticantes. Células glandulares. Uhum. Localizadas na base dos pelos urticantes. Os pelos ficam nas folhas, né? Uhum.
Acho que pode ser na folha, pode ser no caule. Ah, se eu não estiver errada, a planta de acerola tem isso. Tem isso? Fica coçando quando você encosta para pegar. Uhum. Daí é uma mecanismo de defesa, né? Uhum. Porque não é muito legal ficar com coceira depois de tentar pegar frutinha. Mas então vamos para B, então. A que tecido vegetal pertence a essa estrutura? Folha? Mas assim, qual que é o tecido que esses pelos eles ficam para fora, né? Ficam para o exterior. É, epiderme? Isso, Epiderme. exatamente, é epiderme. Então, esses pelos são que a gente chama de anexos epidérmicos, né, que são localizados na superfície da epiderme que compõe o sistema de revestimento vegetal. Se não me engano, os espinhos da rosa também são anexos epidérmicos, sabe? Eles são tipo uma protuberância da epiderme que não tem tecido vascular, nada. Então, eles são só um mecanismo de defesa. Faz sentido, porque não tem outro jeito, né, dela se defender. Uhum. Então, eles produzem nesses espinhos. Que é um pouco diferente dos espinhos dos cactos, por exemplo, que eles são folhas mesmo. Eles têm tecido circulatório vascular, sabe? Uhum. Que aí é só para não perder água. Para não perder água e aí funciona para defesa também. Beleza. Então vamos para a próxima. Todas as alternativas contêm adaptações evolutivas que permitiram a sobrevivência dos vegetais fora do ambiente aquático, exceto. Tá cortando. Ah, não, eu tô lendo, perdão. Ah, tá. Olha, eu acho que é A. Porque a Eu não sei o que é cotina. cotina, eu vou confirmar aqui. Vamos ver. É uma espécie de. Cutina é uma espécie de. É uma substância de revestimento que é secretada para fora, assim, da planta, né? Para que diminua, para diminuir a perda de água. Então, É. polimer é uma gordura mesmo. Eu tô vendo aqui, pera. Ó, raiz sobrevive fora do ambiente aquático. Xilema e floema também. Uhum, Os recobertos de suber. Se eu não me engano, tem suber nos troncos. tem. Aí, Mas presença de parede celular. Agora eu não me lembro se os vegetais têm parede celular. os vegetais têm. Então, a única que tá, tipo, que eu tenho praticamente certeza que não tem essa impregnação de cutina aí. Eu não Não, sei. assim, ó, todas as plantas têm todas as características, mas a questão é saber qual delas não, né, não são adaptações que necessariamente serviram para as plantas sobreviverem fora d'água. Ah, será que é a B, a parede celular? É bem mesmo. Ah, é porque, tipo, com a parede celular fica mais difícil a planta absorver as coisas, né? A parede celular, ela é essencial porque, né, plantas são sericéceas, então ela serve para defesa. Ela realmente, provavelmente, dificulta a perda de água, mas não tanto. E outros organismos aquáticos também têm parede celular, como algas, por exemplo, sabe? Mas continuam sendo aquáticos. Ah, Uhum. Então, tipo, a epiderme impregnada de cutina, né, que é para diminuir a perda de água, é uma característica, né, que ajuda a planta a sobreviver meio fora da água.
Presença de raiz, né, para absorção de água e nutrientes. Tecidos condutores, né, com certeza. E tronco você converte em suber, que tem mais ou menos a mesma função da cotina. Então vamos para o próximo. Beleza. O suber é um tecido de condução encontrado em vegetais superiores com crescimento primário e secundário. Um tecido com função de proteção encontrado em vegetais superiores com apenas com crescimento secundário. Uma estrutura utilizada para armazenamento de amido primário resultante da atividade da periderme. Um pigmento que é responsável pela coloração das flores. Um tecido de revestimento que permite o aumento ou o decréscimo na transpiração da planta. E? Qual? Aê? Aê? Não tenho certeza. O que você lembra do suber? O que é o suber? Eles recobrem com os troncos. Ai, Uhum. eu não consigo gravar essa matéria. Mas tá certo. O suber é o que reveste os troncos. Então é para crescimento, né? Também. Mas assim, tecido, aumento ou decréscimo na transpiração da planta, eu acho que isso não tem a ver do aumento ou decréscimo. Eu acho que Pigmento eu não lembro o que provoca a coloração, mas clorofila. não é clorofila. A clorofila é cor verde. Tem um, tem uma outra organela que tem outro tipo de substância que dá pigmentação. Eu não lembro qual que é agora. Deve ser tudo utilizado para armazenamento de amido. O que você acha? Acho que não, porque se ele está associado a crescimento. Uhum. Daí um tecido de condução. Sim. Quais que são os tecidos de condução? Não sei. Raiz. Xilema e floema. Xilema e floema? Então não é o suber. Não. Então a resposta é A B, a B. com função de Que proteção. são encontrados em vegetais superiores apenas com crescimento secundário. O que é esse crescimento secundário? Crescimento secundário é o que acontece em árvores, por exemplo, né? Você tem uma parede celular primária que, por exemplo, quando você tem tipo uma plantinha, uma flor, assim, você tem a haste, né? Plantas herbáceas têm uma haste. Então ela só tem aquela parte verde, né? Aquela parte verde corresponde a uma parede celular primária. Essas plantas maiores, assim como árvores e tal, elas têm, né? Elas têm mecanismos que depositam, né, o suber para a parte exterior das células. Então elas estabelecem uma espécie de segunda parede, sabe? Mais resistente. Acho Então que essas, eu. então essas plantas de maior porte geralmente têm crescimento secundário. Hum, o suber, ele é a casquinha do tronco ou não tem nada a ver? Eu acho que a casquinha faz parte do suber. Ah, beleza, pode ir para a próxima. Uhum. Então tá. Obtém-se a cortiça a partir do tecido denominado suber, presente em plantas da região mediterrânea, tais como sobreiro. O suber resulta da atividade do meristema secundário, sendo formado por várias camadas de células mortas e ocas. Cite duas funções do suber: Proteção, proteção, crescimento secundário. crescimento secundário. Será que conta? Crescimento secundário? Não conta? Não sei. Proteção e revestimento. Eu acho que no revestimento já inclui, né? Proteção. Proteção. Ó, proteção é uma e isolamento térmico. Isolamento térmico? Sim. Esse tronco, né, essa parede secundária controla assim, a mudança de temperatura da planta em relação ao ambiente. É por isso que a gente
gente usa madeira para construir, tipo, Sim, sim, realmente. Madeira é um excelente isolante térmico, ela é péssima em conduzir calor. Então essa deu para entender? deu, pode passar. Então, Beleza. seria as duas funções. Pode colocar tanto proteção ou revestimento e isolamento térmico da planta. Isso. Beleza. Vamos para a próxima, então. Da mesma maneira que nos animais, os tecidos de proteção especializados no revestimento do vegetal, protegendo-o contra diversos agentes agressores que podem. Pera. Da mesma forma que nos animais, os tecidos de proteção são especializados no revestimento vegetal, protegendo contra diversos agentes agressores que podem danificar. Além disso, regulam o intercâmbio de substâncias entre a planta e o meio ambiente. Os tecidos de revestimento também evitam perda excessiva de água, contribuindo, assim, para a adaptação dos vegetais à vida terrestre. Baseando-se no texto, assinale a opção que contém o tecido de proteção e sua adaptação para trocas gasosas. Epiderme? Epiderme. Ah, tá. Ah, proteção. Ah, são dois tecidos. Peraí, agora que eu Uhum. entendi. Tá, então proteção é o suber e adaptação para trocas gasosas são os estômagos. É o Suber? Mas o Suber, ok. O Suber faz parte de que tipo de tecido? Revestimento. Revestimento, que é qual? Aqui é de proteção. Eu acho que então é epiderme. Os Epiderme. estômatos são que abre e fecha para não perder água, né? Para soltar o. Sim. E eles também realizam trocas gasosas. Então é a C, epiderme e estômatos. É assim. Epiderme, tecido de proteção. Estômatos, trocas gasosas. Isso. Passei para a próxima, então? Beleza. Essa tem bastante dissertativo, eu acho irritante isso. A epiderme das plantas é um tecido permanente e complexo, e geralmente constituído de uma camada de células vivas que reveste o corpo primário das plantas e possui várias especializações, como as apresentadas na figura a seguir. Ah, eu odeio isso quando a figura tá em outra parte. Sim. Ó. Qual o nome e as respectivas funções das estruturas apresentadas em A e B? O primeiro, que isso? O que você acha que é o primeiro? Nossa, tá parecendo o desenho de estômago, mas não deve ser. Por que não deve ser? Não sei. É um estômago? Será que é um estômato? O que você acha? Porque ele tem a abertura e a Uhum. parte que abre e fecha. Sim, Então é o estômago? é um estômato. E o outro é aquele espelhinho, não é? Aham. Que no caso o nome é tricoma. De como? Eu tenho que anotar. Tricoma. Porque eu coloquei pelinhos. Eu coloquei pelinhos urtigantes. Pelinhos. De, Daí as funções. de coma. De, Tricoma, é. de coma, beleza. Tá. A função do estômato, é realizar as trocas gasosas Uhum. e também controlar a perda de água, a saída ou entrada de água. Acho que é mais Entrada, a saída, né? A entrada pelas raízes. controlar a saída. Na verdade, acho que pode até falar que é entrada e saída de água, porque a água só é capaz de entrar pelas raízes se ela puder ser expelida pelo tricoma. Pelo tricoma não, pelo estômago. Beleza. Então E a, acho que até tá certo falar isso, que é controle da entrada e saída de água. beleza. E a função do tricoma é realizar a proteção da planta contra predadores.
É isso, né? Uhum. Sim, tá certo. Proteção mecânica. Certinho? Certinho, pode ir pra próxima. Vamos para a próxima, então. Ai, Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo a seguir, na ordem que aparecem. A lacuna das plantas é composta de diferentes estruturas que fazem parte do seu sistema de revestimento ou proteção. Nela podem ser encontrados o lacuna e o lacuna, que atuam no controle de perda de água pela planta. tá. A primeira é a epiderme, Epiderme. e nela podem ser encontrados o controle de perda de água na planta. Então, um é o Uhum. estômago e esse câmbio, porque o tricoma não controla a perda de água, O controla? tricoma aparentemente controla também perda de água. Uma das funções. Foi que vai. Nossa, mãe, Criança. peraí, rapidinho. Aham. Desculpa, minha mãe entrou com tudo aqui. Ah, Tá. Então, os tricomas tricomas também. Eles também estão relacionados com isso. controlam Saída de água. saída de água. Saída. Será que eles controlam para sair menos ou sair mais? Pelo que entendo, eles aumentam, eles acabam aumentando a superfície de contato e eles absorvem água. Beleza. Pode passar. Uhum, beleza, vamos para a próxima. As substâncias orgânicas que nutrem. As plantas são produzidas por meio de fotossíntese em células dotadas de cloroplastos, localizadas principalmente nas folhas. Nesse processo, que tem a luz como fonte de energia, moléculas de água e de gás carbônico reagem, originando moléculas orgânicas. As moléculas de água são absorvidas principalmente através da raiz e o CO2 através dos estômatos. A abertura dos estômatos depende de diversos fatores ambientais. Cite um fator ambiental que afeta a abertura estomática e explique como isso ocorre. Um fator ambiental? O que Uhum. seria um fator ambiental? Tipo chuva? Um fator ambiental no ambiente, sei lá, luz. Tá. E o CO2 através dos estômagos. Eles absorvem CO2 e também controlam a saída de água. Uhum. Tá falando da abertura. Eu acho que vai depender se a planta estiver precisando de CO2 e se ela estiver muito cheia de água. Acho que um Uhum. fator ambiental que faz eles abrirem é se tiver em tempo de chuva. Não sei como colocar isso. Talvez. Da chuva, você acha? Não sei, acho que sim, porque eles abririam para soltar o máximo de água que conseguiriam, porque em tempo de chuva a planta ela tem muita água. Uhum. Talvez seja. O que eu anotei aqui, isso que você falou faz sentido e tá bem que corrobora com o que eu escrevi aqui. Que eu escrevi que é a luminosidade ambiental, né? A concentração de CO2 e o potássio interior das células estomáticas. No caso da luminosidade, o que acontece é que as células, quando elas estão bem iluminadas, elas acabam produzindo glicose, né? E elas se tornam hipertônicas, né? Então, daí por osmose, elas acabam absorvendo mais água. E quando essas células guarda, né, do estômago se enchem de água, elas abrem, elas se distanciam. Uhum. Então, esse no caso é para a luminosidade. Você falou de estar chovendo faz sentido também, né? Porque se tiver mais água, provavelmente essas células vão estar hidratadas. Uhum. Aí que mais você colocou? Da luminosidade?
E concentração de CO2 e potássio. Concentração de CO2 provavelmente é porque, né, se não tiver concentração, não tem por que elas abrirem. E potássio colabora com a absorção de água. Abre pra absorver. Aí, peraí. Potássio. Auxilia na absorção de água. E o potássio? O potássio ele auxilia na absorção da água. Ah, tá. Agora que eu entendi. Absorção da água. Beleza. Pode passar. B. Que processo permite que a planta utilize parte das substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese como fonte de energia para suas células? Em que consiste esse processo? É a respiração, não é? Uhum, respiração celular. Exatamente. Respiração celular e ele consiste em pegar essa. A respiração celular, se eu não me engano, é glicose e gás carbônico, não é? Ah, eu não lembro. É glicose e oxigênio. Glicose e oxigênio e transforma em amido. Não, não. Nossa, eu não lembro. Elas, Glicose. elas Aí, produzem ATP. ATP mais água, não é? Uhum, isso. ATP Então, mais água e gás carbônico. Então elas acabam liberando um pouco de gás carbônico também. respiração celular. Então elas pegam C6. Eu tenho que lembrar da glicose. 6H12O6 H2O6. mais oxigênio e forma ATP mais água Uhum. mais talvez CO2. Mais CO2, isso. Então, ela consiste nisso. Então, eu É, teria que escrever que é um processo que ele pega a glicose e o oxigênio produzidos pela fotossíntese e transformam eles em energia em forma de ATP. isso. Perfeito. Beleza. Beleza, essa aqui? Beleza. Então vamos para a próxima. Nifécie. Um botânico tomou dois vasos, A e B, de uma determinada planta. O vaso A permaneceu como controle e no vaso B foi aplicada uma substância que induziu a planta a ficar com os estômatos permanentemente fechados. Após alguns dias, a planta do vaso A permaneceu igual e a do vaso B apresentou sinais de grande debilidade. Embora ambas tenham ficado no mesmo local e com água em abundância, foram levantadas três possibilidades para a debilidade da planta B. 1. A água que está sendo absorvida pelas raízes não pode ser perdida pela transpiração, acumulando-se em grande quantidade nos tecidos da planta. 2. A planta não pode realizar fotossíntese porque o fechamento dos estômatos impediu a entrada de luz para o parênquima clorofiliano das folhas. 3. A principal via de captação de CO2 para o interior da planta foi fechada, comprometendo a fotossíntese. Estão corretas, estão corretas. Você pode voltar no enunciado, por favor? Uhum. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Caso B ficou o estômago fechado e o A não. Uhum. Sim. Aí o vaso A ficou igual e o vaso B ficou debilitado. Uhum. Água em abundância. Beleza. Tá. A água ia sendo absorvida, não pôde ser perdida, acumulando-se em grande quantidade nos tecidos da planta. Acho que tá certo. A planta não pôde realizar fotossíntese porque o fechamento. Acredito que esteja certo também, porque os estômatos têm a ver com a luminosidade. E o Mas 3? um, dois. Aí vamos para três. A principal via de captação de CO2 para o interior da planta foi fechada, comprometendo a fotossíntese.
Não tem 1, 2 e 3. Então, uma dessas. Tá aí, qual você chuta? A planta não pôde realizar fotossíntese porque o fechamento do estômago impediu a entrada de luz para o parênquima clorofiliano das folhas. Você acha que essa tá certa ou errada? Tem planta que não tem estômago? Eu acredito que não. Então todas têm. Vou checar depois, mas eu acredito que não. Que tá relacionada, né, com trocas gasosas. Olha, eu acredito que. Tô com dúvida nessa. Eu sei que a 1 tá certa, porque sem os estômatos poderem abrir, não liberou água. Então, tipo, ficou presa a água, né? É, será? Ou não. No É caso da, necessário. no caso da um, se o estômago estiver fechado, como a planta não consegue liberar, né, não consegue expelir água, o excesso, ela não consegue absorver. Ela só consegue absorver, ela só consegue fazer a água fluir se ela puder eliminar, sabe? Não, ela não consegue absorver se não conseguir eliminar? Não. Eu achei que fosse independente as duas ações. Uhum. Isso ocorre por um tipo de fenômeno químico não físico, assim, mas isso eu não sei explicar. Mas ela não consegue absorver se ela não puder liberar. Então é a 2 e a 3, é a E. Por que que é a 2 e a 3? Não é a 2 e a 3, olha lá. Tá, 2. A planta não pôde realizar fotossíntese porque o fechamento dos estômatos impediu a entrada de luz para o parênquima clorofiliano das folhas. Por que essa estaria errada? Porque o estômato ele não está responsável pela entrada de luz, absorção de luz. Ele é responsável pelas trocas gasosas. Entendi. A entrada de luz é indireta. Ele É, faz a própria gasosa, porque com a entrada de luz, a planta vai produzir glicose, que vai transformar. isso. Uhum. Achei que fosse algo direto. Então é apenas a 3. É É assim. apenas o 3. É a C, isso. É que ela Então, não consegue captar CO2 e né, ela não consegue realizar fotossíntese. deixa eu colocar aqui que é indireto. Indireto. CO2 é o mais, né? Mais. Peraí, rapidinho. Eu vou só anotar. Se o estômago tá fechado, não absorve água. CO2. Não absorve CO2 e água. E não absorve água, é isso? É, ela não consegue absorver a água também, pela raiz. Então, beleza. Pronto. Pode ir a Uhum. 11. Vamos. Bonito. Terrários são ambientes artificiais onde as plantas conseguem sobreviver mesmo que seja impedida a entrada de ar. O mesmo não se verifica para os animais. Explique. Olha, eu não sei se está certo, Hum, mas eu acredito que é porque, como elas realizam a fotossíntese e a respiração, elas vão liberar CO2 uhum, e aí elas vão depois reconsumir esse CO2 que foi liberado. Aí vai virar um ciclo. E como uhum. elas também acabam, às vezes, produzindo oxigênio, aí tudo anda bem. Isso, é isso mesmo. Porque os animais precisam, né, do ar, porque a gente precisa de oxigênio, né? Então, se não tiver oxigênio no ar, né, não fudeu, né? A gente não consegue, a gente não consegue respirar. No caso das plantas, né, elas conseguem produzir elas conseguem produzir, né, o próprio oxigênio. Sim.
É por isso, eu não sei se já viu, mas tem uma foto de um velho que ele colocou uma planta e faz, tipo, sei lá, acho que 30 anos que a planta tá numa garrafa de vidro fechada e ela não morreu, ela, tipo, criou como se fosse um próprio ecossistemazinho. Eu nunca vi isso. Sério? Aham. Eu vou dar uma olhada depois, parece interessante. Uhum. Vamos para a próxima, então. A gente pode ir até 5h40? 5h45, mais 10 minutinhos. Beleza. Uhum, beleza. O Desp, que semelhança existe entre os estômatos, as lenticelas e os pneumatódios? Semelhança entre estômatos, lentícelas e pneumatódio. São todos tecidos isso daí? São todas partes de uma planta. Hum, pneumatódios, ar. Eu lembro que eu gravei ar de pneumatódios. Ar. O que eles sabem? Eu gravei só ar. Pneu é de pulmão também, né? Então é respiração. Pulmão, respiração. Então eles estão associados a isso, será? Aham, os três estão relacionados à respiração. Nossa, Daí, olha, pronto. eu acertei. B. Qual a principal região da planta onde cada uma dessas estruturas é encontrada? Peraí, rapidinho, lentícelas. O que são as lentícelas? Você pode me lembrar? Elas são uma espécie de poro que existe nos caules das plantas. Elas também estão relacionadas com trocas gasosas. Poros, caule, trocas gasosas. E os pneumatódios? Como que é? O que é os pneumas? Pneuma... Pneumatóide. Os pneumatóides são aquelas estruturas. Lembra quando eu falei do mangue? Que eles têm raízes aéreas e eles absorvem ar através dessas raízes? Uhum. Eles absorvem por aberturas, né? Pelos que são esses pneumatóides. Aberturinha. Aberturinhas. Dos raízes aéreas de mangue. Daí dos estômatos. Os estômatos é o que abre e fecha para fazer A troca gasosa. Mas qual que é a principal região onde ele se encontra? nas folhas. Isso. Excelente. A principal região. Ah, tá. Era para falar a região delas. É por É, isso que eu... região. Tá, então a lentícula fica no caule, os Aham. pneumatódios são nas raízes e os Isso. outros são nas folhas. Beleza. Isso, exatamente. Vamos lá. O desenho a seguir, o desenho a seguir é uma estrutura encontrada nos vegetais cuja função é promover trocas gasosas. Essa estrutura aparece principalmente É a C na epiderme superior das folhas. no superior, na inferior, e eu vou ter que pesquisar porque é na inferior. Perdão. Beleza, estômago da epiderme inferior. Ah Adiciona tá, a epiderme inferior é a face abaxial, a face de baixo. como assim? Porque você tem a folha, né? E aí você tem a parte que ela fica para cima, que recebe luz solar. E você tem a parte de baixo, né? Os estômatos geralmente ficam na parte de baixo, aparentemente. Ai, Ou não. não, porque o estômago Precisa da... de luz, né? E o estômago da Vitória Régia tem que ser em cima, porque se ela abrir o Fica estômago... de água, fica com água embaixo. Vamos ver. Estou enferrujado na botânica. Peço perdão. Epiderme inferior. Deixa eu ver o que é epiderme inferior. Inferior não é dentro? Não, inferior é embaixo. Eu não sei nem o significado de inferior. Ai.
Não, mas eu acho que é isso mesmo, de dela ficar na parte inferior. Provavelmente quando tem muita incidência de luz, provavelmente acaba pegando na parte interior também. E daí elas produzem elas realizam troca gasosa, expelem água e tal. Até porque, se você parar para pensar, se ela ficar em cima, sim, vai ter muita incidência de luz e elas vão perder muita água, né? Também pode ser. Então elas ficam para baixo mesmo. É a face inferior, a parte de baixo da folha. Então, Beleza? ó, Hum. os estômatos podem estar dispostos em ambas as faces da folha, ou em apenas uma delas. Tá no Brasil Escola. Mas Aí, quando tá em uma só, geralmente é embaixo, não é? então, aqui, peraí. Normalmente estão dispostos aleatoriamente em uma folha. Entretanto, Aleatoriamente. esse padrão é observado. Tem alguma palavra na questão que tem que levar a gente para a parte nos vegetais. Não, é só um desenho. Não é na epiderme inferior e superior das folhas, porque aqui, ó, tá dando até o nome. Quando é na numa, tem folhas que também pode ter dois estômagos, um em cima e um embaixo. Chama anfistomática. Aí aqui, Automática. quando é na parte inferior, é hipoestomática. E quando é na parte superior, é epistomática. Como que é epistomática no inferior? Isso, epistomática no superior, hipoestomática no inferior e anfistomática no. Epistomática nos dois. Então eu acho. Será que seu gabarito não tá errado? Porque, tipo. Então, eu vou Porque procurar aqui que no gabarito tá B mesmo. eu acho que é a A, que é nos dois. Ó, deixa eu pegar de outro site. Diz aqui, ó. Deixa eu ver em outro site pra ver se tá certo. Aqui em outro site do Wikipedia, é bem confiável, tá falando que eles só existem na parte inferior quando a folha é de dicotiledônia. Uhum. No caso das árvores e tal. Geralmente elas são de cotiledôneas. Agora eu não sei. Vamos deixar essa aqui dúbia. A gente não sabe. Peraí, você pode voltar um pouquinho? Isso, eu vou tirar um print, eu vou mandar pro Guilherme. Porque Uhum. tem um monte de questão de estômato. Vai que cai uma questão dessa e eu erro por não saber. Sim. E em cada Uhum. site tá falando uma coisa, né? Então, Sim. É uma boa mesmo. ai, não foi o print. Peraí, computador bugado esse. Pronto. Vamos para 14 e fingir que nada aconteceu. Sim. Vamos pra 13, é a 13. Não poste essa gravação. Eu não vou, relaxa. 14. FUVEST. Relacione a abertura e o fechamento dos estômatos com o grau de turgor das células estomáticas. Turgor é quando ela está com uma quantidade normal de água. Bom, se ela tá com uma quantidade normal de água,
o estômago permanece fechado. Normal, assim, tipo, ela tá no meio. Digamos que as células dela estão no meio. Na condição isotônica. Elas não estão hipertônicas, nem. Né, elas estão cheias de água e tal. Então, quanto mais turgor, eu acho que vai ser menor a abertura dos estômagos, porque eles vão liberar água. Quanto menos turgor. Não. Não. Quanto mais turgor, eu acho que vai ser maior a abertura. Porque aí, quanto mais próxima da quantidade ideal, mais ele pode liberar para conseguir mais água. Quanto menos próximo da quantidade ideal, ele não pode liberar. Então, mais turgor, mais turgor, mais abertura, é isso. Isso. Então, tipo, elas se mantêm mais afastadas, então a abertura fica maior, é isso mesmo. E a B. Por que é vantajoso para uma planta manter seus estômatos abertos durante o dia e fechados à noite? E aí, gato, como você tá? Meu gato veio aqui. Tá. Porque é vantajoso manter seus estômagos abertos durante o dia e fechados durante a noite. Por quê? Porque aí durante o dia eles podem captar água. E não. Tem a ver com a parte da água ou não? Também tem. Ou é pelas trocas gasosas? Porque aí durante o dia eles realizam as trocas gasosas com a ajuda da luz para fazer a fotossíntese. E durante a noite não tem a luz. É isso, é exatamente isso. De noite, né, como não tem luz solar, não tem motivo, né, para absorção de gás carbônico. E quando elas fecham, elas também, né, diminuem a perda de água. Sem CO. Aí diminui a absorção de água. Que é aquela parte da fotossíntese, a segunda parte, né, da fotossíntese. Que acontece no escuro, né? Eu Na não ausência lembro mais o que de... acontece. que acontece na ausência de luz. Isso. E acho que... pode continuar. Peraí, que eu tô tentando formular como que eu escreveria. Então, é vantajoso porque durante o dia a planta consegue realizar com a abertura dos estômagos a absorção de luz e principalmente de gás carbônico, dos gases, né? E durante a noite os estômagos fecham e ela não realiza essas Trocas trocas gasosas e ela diminui a perda de água. e diminui a perda de água. E é isso. E com essa, acho que a gente pode encerrar aqui. Sério? Ai, tava gostando. Você tá gostando de botânica, menina? Ah, eu não gosto muito da matéria. Você gosta de resolver exercício. Isso. Mas acho que você também tem a... Deixa eu encerrar aqui a gravação. Você também tem a... Você tem sua atividade para terminar? Ou tem coisa para terminar também? Nossa, eu tenho o trabalho para Deixa terminar eu e a aqui, aula interromper aqui. Pera, cadê? Eu depois. cliquei em interromper a gravação. Se for postar, é Como só que ir é? na parte que nós dois não sabíamos a resposta. Só pra não ter essa vergonha assim no Meu Deus. YouTube. Eu fico pensando o povo que não. Pera, deu uma cortada. Ixi, Pera um pouquinho, meu Meet bugou tudo. entendi. Pera, eu tô tentando interromper a gravação, ele não quer interromper a gravação. Não quer, não vai então, não quer interromper a gravação, muito bom. Relaxa, só Né, os dois. meu computador é rebelde. Meu computador é rebelde. Legal.